Fala meus irmãos, meu nome é Breno e hoje nós vamos falar de algo que é muito importante na nossa caminhada com Deus, que é sempre manter os olhos nele. Eu sei que isso pode parecer um pouco óbvio, mas tem várias situações durante o nosso dia a dia que nós achamos que conseguimos fazer por conta própria e acabamos tirando os olhos de Deus. Salmos 25:15 diz exatamente sobre isso, ou seja, nós devemos manter sempre, em todo o tempo, os olhos em Deus. Mas enfim, hoje em específico nós vamos ver a passagem que Jesus anda sobre as águas. Para quem não conhece ela se encontra em Mateus 14, versículo 22 ao 33, onde basicamente os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia logo após ele ter multiplicado os pães e os peixes e ter ido orar sozinho. Naquele dia o mar estava bem agitado porque o vento era contrário. Enquanto o barco já estava no meio do mar, os discípulos viram algo andando sobre as águas. No começo eles temeram, pois não sabiam do que se tratava. Mas logo Jesus confortou eles dizendo que era ele que estava andando sobre as águas. E Pedro, que era um discípulo corajoso, respondeu a Jesus dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus, ainda com os olhos focados no Senhor. Mas quando Pedro sentiu o vento, ele teve medo e começou a afundar, e clamou a Jesus dizendo: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Bem, agora que nós já conhecemos esse texto, vamos ver como ele pode estar associado a manter os olhos em Deus. Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando sentiu o vento e teve medo, ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. A partir disso, nós podemos tirar a nossa primeira conclusão, que é: se tirarmos os olhos de Deus e deixar que o medo nos domine, nós vamos falhar. Mais adiante nós podemos ver que Jesus, após Pedro pedir ajuda, só precisou estender o braço para resgatá-lo. Ou seja, quando caímos ou tiramos os olhos de Deus, mas chamamos a Ele, Ele está próximo de nós e só precisa estender a mão para nos resgatar. Uma vez que Deuteronômio 31:6 diz que Deus nunca nos abandona. E depois que Jesus sobe no barco, todo o vento se acalma, mostrando que Deus tem poder sobre todos os nossos medos e problemas. Então, para finalizar esse vídeo, nós podemos concluir que nós sempre devemos manter os olhos em Deus, mesmo com todos os nossos medos e problemas no nosso redor. Então que a partir de hoje nós mantenhamos os olhos fixos em Deus, pedindo para que Ele nos ajude a tomar todas as nossas decisões e tirar todos os nossos medos e problemas da nossa vida.